estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também aos alunos do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar ou ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar do seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é o novo perfil do administrador público. Para isso, eu tenho aqui comigo o professor Rubens Araújo de Oliveira. O professor Rubens, que é engenheiro pela Universidade Federal de Santa Catarina, com MBA pela University of Southern California, dos Estados Unidos, e doutorado em economia pela Universidade de Alcalá, na Espanha. Foi por 10 anos analista de projetos da Agência de Desenvolvimento de Santa Catarina. Atuou também no setor de promoção comercial do Itamaraty, em Madrid, por 4 anos. Foi assessor do Board Executivo da Ceval Alimentos, atuando na área de relações com investidores internacionais e também na captação de recursos externos, com diversas operações de financiamento e investimentos internacionais. O professor Rubens também coordenou o lançamento do programa de ADRS da Ceval na Bolsa de Valores de Nova York e implantou a unidade nacional da Estácio de Sá no estado de Santa Catarina, além de ter sido diretor nacional e para a América Latina e diretor regional do Grupo Estácio de Sá. Foi diretor ainda da Escola Superior de Administração e Gerência, a ESAG, da UDESC, a Universidade do Estado, e também é conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Atualmente é o presidente da Escola Nacional de Administração, a ENA Brasil. Professor Rubens, um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo aqui sobre o novo perfil do administrador público. O prazer é todo meu, eu fico muito grato pelo convite, com muita honra aceitei o convite da Universidade Federal e do Centro Socioeconômico para participar do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. Ok, antes de a gente conversar com o nosso convidado, com o professor Rubens, como normalmente fazemos nas nossas teleconferências, vamos acompanhar uma breve reportagem que mostra um pouco de quais são os desafios, perspectivas e, afinal, qual é o perfil do novo administrador público. Acompanhe. O funcionamento dos setores públicos depende de uma boa administração. Os administradores públicos são responsáveis pelo andamento dos processos nas organizações. Eles são peça-chave para o bom funcionamento do Estado e devem estar atentos às necessidades da população. O estudante de administração pública Otávio Anacleto está ciente destes desafios e já se prepara para a futura profissão. Pois é, antigamente, a formação do administrador público era para gerenciar a burocracia, né? Formar a burocracia, que é basicamente a formação do Estado. Hoje em dia, a formação do administrador público é a coprodução, né? É articular todos os atores sociais em prol de uma causa, né? Então, se você não tem isso, hoje em dia, o Estado fica deficitário. Você simplesmente atua em prol de uma causa, da causa ambiental, da causa social, da causa política. Hoje em dia, então, os administradores públicos, o novo perfil do administrador público seria aquele que consegue juntar todas as áreas e fazê-las trabalhar em prol do interesse público. Os avanços ocorridos nas últimas décadas, principalmente no que diz respeito à tecnologia da informação, fizeram com que a população ficasse mais esclarecida e consciente dos seus direitos. Surgiu então a necessidade de uma administração pública mais dinâmica, transparente e burocrática na medida certa. O novo administrador público precisa tomar decisões, é responsável pelo bom desempenho de suas equipes e por gerenciar os recursos de forma satisfatória, assim como o administrador privado. Bom, o desafio do administrador público é o mesmo desafio que tem o administrador de empresas privadas. Ele tem necessariamente que possuir algumas competências que o vão qualificar para o cargo que ele irá exercer. Ele necessita ser ético, porque ética é a base do trabalho público, é a base do administrador. Então, a ética associada à criatividade certamente vai trazer muitos benefícios para a sociedade. Então, ele tem um compromisso, sobretudo ético, com a sociedade, ele tem uma responsabilidade com aquela sociedade que busca os serviços públicos.
Bom, agora a gente começa a conversar com o professor Rubens Araújo de Oliveira, que é o nosso convidado para falar hoje sobre o novo perfil do administrador público. Rubens, eu queria começar um pouco contextualizando a partir de que momento o Estado começa a pensar na mudança do seu perfil. Surge nos anos 90 com essa perspectiva de reforma do Estado, de novos ambientes de administração. Vamos tentar buscar pela história a reconstituição desse cenário aí. É verdade. Vamos então tentar situar no tempo quando começou-se a falar na nova administração pública e na reforma do Estado. A gente pode voltar para os governos do Reagan nos Estados Unidos e de Margaret Thatcher na Inglaterra, quando se fala então numa reforma do Estado, na diminuição do peso do Estado naquelas sociedades. Isso inicia-se um pouquinho antes do que você falou, Auro, no início dos anos 70, mas a sua definição começa a acontecer efetivamente na Europa e nos Estados Unidos no final dos anos 80. No Brasil, essa reforma chega na crise econômica da década de 90, onde nós vivenciávamos, além dos problemas do Estado pesado, uma crise hiperinflacionária. Portanto, se falava naquela época, e era a famosa mudança do paradigma econômico das nações, onde você fala na globalização, na reforma do Estado, na privatização de empresas públicas e, obviamente, tendo como consequência uma maior abertura comercial das sociedades para o resto do mundo, para o exterior. No nosso caso, quem começa a falar em reforma do Estado é o então presidente Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro mandato, que fala então numa crise fiscal, quer dizer, o Estado gastava muito mais do que arrecadava e que era necessário que o Estado brasileiro acompanhasse essas reformas que vinham acontecendo lá na Europa e nos Estados Unidos. Agora, de todo modo, parece-me pela sua argumentação, professor Rubens, que essa foi, no caso brasileiro, uma reação do Estado ou dos governos, porque também há uma certa confusão entre o que é a estrutura de Estado e o que é a estrutura de governo, né? Mas pode ter sido seguramente uma reação do governo naquela circunstância, e portanto do Estado, àquilo que a sociedade já exigia, mais vitalidade do Estado, menos intervenção em determinados segmentos, e a partir daí surge essa noção de que é preciso reformar esse Estado, diminuir o seu tamanho? Também. E aparecem conceitos novos que até então eram somente utilizados por empresas privadas, por grandes grupos corporativos. O serviço público existe para quem? Para o cidadão, não é? Quer dizer, o Estado deve arrecadar de um lado, através de seus tributos e uma carga impositiva, e fornecer serviços pelo outro. A própria sociedade, tanto na Europa, nos Estados Unidos e mais tarde no Brasil, começa a exigir dos seus governantes, quer dizer, os governos que eram eleitos, que o Estado tivesse uma menor intromissão nas suas vidas pessoais. E surge o conceito, por exemplo, do cidadão usuário, tal qual o cliente nas empresas, no caso do Estado, era o cidadão usuário, aquele cidadão que paga os seus impostos, mas que, por outro lado, exige serviços de qualidade e a preços razoáveis, se nós falarmos numa linguagem de mercado. Portanto, os impostos não deveriam ser tão violentos como são. A carga tributária teria que ser a menor possível. Fazendo mais ou menos um paralelo com a iniciativa privada, a gente imagina que, por trás disso tudo, haveria, então, um maior controle das atividades do Estado por parte da sociedade, quer dizer, a burocracia tinha que estar melhor controlada. A gente começa a falar também, Áureo, de uma burocracia menos hierárquica e mais gerencial, quer dizer, você começa a notar que o Estado começa a exigir servidores e uma burocracia que seja mais eficiente e mais eficaz. Até porque a burocracia é um dos elementos que sempre fez parte do coro de críticas ao Estado. O Estado é lento,
o Estado é paquidérmico, ele custa se movimentar e ele exige uma infinidade de carimbos, numa infinidade de papéis para tomar determinadas decisões. Este conceito, aparentemente, a partir dessa histórica, ou dessa história, desse período, dessa recuperação histórica, parece que também avançou, né? É verdade. Veja que a burocracia, no seu conceito weberiano, não é ruim. A burocracia é uma coisa boa. Ela foi deturpada, e novamente nós voltamos um pouquinho para a história, porque na Idade Média e na Europa, novamente, o Estado se confundia com a nobreza. Quer dizer, você não sabia até onde ia a propriedade da realeza e a propriedade do Estado. O rei dispunha das propriedades do Estado como se fosse seu patrimônio pessoal. Isso avança um pouquinho, a gente vai então para uma burocracia mais hierárquica, e já falando no mundo contemporâneo atual, as sociedades modernas, democráticas, como a brasileira atualmente, exigem que o servidor, o novo serviço público, vou botar esse termo entre aspas, seja um serviço em que surge uma palavra em inglês que a gente pode até traduzir para o português, que chama-se accountability, que é entendida como a responsabilidade do servidor público de prestar contas à sociedade daquilo que ele está fazendo. Agora, um outro aspecto também, que até o professor Rubens referia agora há pouco, era com relação o papel que o Estado desempenha aos mecanismos de controle que o Estado aos quais ele passa a estar submetido e, sobretudo, a conceitos bastante novos, ou paradigmas novos, como a transparência do Estado. As ações do Estado precisam ser transparentes. Esse também é uma herança, digamos assim, desse período de renovação do papel do Estado, a transparência. Nessa burocracia antes da reforma, você exigia o que do funcionário público, do servidor público? Que ele entendesse um pouquinho de leis e soubesse obedecer ordens. Você tinha uma estrutura hierárquica que o chefe mandava, o funcionário obedecia, os governos eram eleitos, estabeleciam as suas políticas. Hoje não, Hoje você tem, na normatização jurídica da maior parte dessas sociedades que nós estamos falando, inclusive a do Brasil, alguns princípios que essa nova administração pública tem que ter. Primeiro princípio, o princípio da legalidade, quer dizer, você continua respeitando o arcabouço jurídico existente, cumprir leis. Você tem o princípio da moralidade, quer dizer, você tem que cumprir essas leis dentro da ética e da moral existente nessas sociedades. Você tem o princípio da impessoalidade, tratar todos os cidadãos da mesma maneira, não há privilégio no serviço público. E o princípio que aparece aí forte, que é o princípio da eficiência, quer dizer, fazer isto com o menor custo possível à sociedade que paga esse servidor. Agora, de todo modo, também há uma outra noção ou condição que o Estado adquire, que a administração pública adquire, que é não se falar mais necessariamente num serviço público ou numa administração pública, mas numa gestão pública. Então, você incorpora outros conceitos para além só da administração propriamente dita. Gerir é mais que administrar. É verdade. A gestão pública refere-se, Áureo, nessa linha que você está colocando, às funções de gerência pública em todos os negócios do governo. Então, você tem, tradicionalmente, aqueles servidores que fazem o serviço público, que são concursados, portanto, eles entram para o serviço público através de concurso. Você tem parte desses servidores que são ditos comissionados, que eles fazem parte de um determinado governo, mas não da estrutura típica de Estado. E hoje em dia você tem os serviços terceirizados, que todos os estados estão utilizando. Você contrata, por exemplo, serviços de segurança patrimonial, não é mais um serviço típico do Estado, você contrata isso no mercado. E mais recentemente, o surgimento das organizações não governamentais, as ONGs ou as ONGs, as organizações do terceiro setor, as organizações
cooperativas, associações civis, que embora os servidores dessas entidades e organizações não sejam funcionários públicos, recebem dinheiro público para exercitar, por exemplo, ou para exercer algum tipo de política. Exemplo clássico disso, por exemplo, é quando você tem o Estado repassa a uma associação sem fins lucrativos uma verba pública, portanto, dinheiro de imposto, que vá cuidar, essa associação cuida, por exemplo, de uma creche ou de um asilo. E o Estado, então, tem que fiscalizar aquela verba que repassa a essa entidade. Por isso que o perfil do novo servidor público, da gestão pública, veja você que ela sai ampliada daquela estrutura hierárquica, burocratizada, de caixinhas, para um conjunto maior. E aí o termo gestão pública, a gente pode considerar, como você falou, é muito maior do que o serviço público. Você tem um conjunto de organizações que executam e exercem políticas públicas. Professor Rubens, e a partir dessas novas perspectivas e, sobretudo, dessa mudança de compreensão, né, de uma administração pública para uma gestão pública, como é que a gente pode traçar um paralelo entre o servidor público, o serviço público, antes e depois dessas alterações, sobretudo com relação a habilidades, a tendências, a outros compromissos que o serviço público e o servidor adquirem? É verdade. Quer dizer, se a gente olhar essa burocracia tradicional, conservadora, a gente vai ver que é um círculo vicioso em que os servidores se sentem muito desvalorizados, algumas vezes até esquecidos pelos governantes, e mais ainda, né, desprestigiados pela sociedade. Em alguns casos, em alguns países, o sujeito tem vergonha de se dizer funcionário público, ao contrário de outras sociedades em que ele sente orgulho, se sente honrado em ser um servidor público. No caso do Brasil, nós ainda estamos nesse período de transição, na minha visão, em que aquela cultura egocêntrica de alguns servidores que ainda julgam que os seus salários, por exemplo, não são os ideais e são pagos, e por isso, então, ele não presta o serviço que ele deveria prestar à sociedade. Há uma questão muito controversa sobre a estabilidade do servidor público. Ora, a estabilidade é concedida para que o servidor possa praticar o princípio da impessoalidade, que eu já me referi, e da qualidade. Quer dizer, por isso ele tem estabilidade, para que ninguém possa exercer sobre ele influência para obter benefícios do Estado. No caso do Brasil, a estabilidade gera uma acomodação, né? Portanto, há defensores de que essa estabilidade deveria ser rediscutida e tal. Sem entrar no âmbito, há também constatação de que muitas decisões políticas, do ponto de vista do serviço público, interferem no trabalho do funcionário público. Portanto, ele também está sujeito a interferências políticas. Tudo isso vai levando a que o servidor, ao consenso ou a uma ideia falsa de que a maior parte dos servidores públicos não gostam de trabalhar, não gostam de ofertar à sociedade os serviços a que ela tem direito e que ela exige. Portanto, se imagina que não há comprometimento do servidor público, do serviço público em geral, com algumas exceções de sempre, com a sociedade. Nós estamos justamente no Brasil passando nessa fase, né, desse burocrata que pendurava o terno na sua cadeira para dizer que estava trabalhando, a esse novo agente público que tem nas suas habilidades e competências uma atribuição muito maior, não é? Quer dizer, você precisa de novas competências para exercer aquilo que nós falamos lá no início da nossa conversa, aquilo que a literatura e os autores da administração pública chamam de um novo serviço público. Agora, nós conversávamos outra oportunidade também num dos programas desse projeto, né, nas teleconferências desse programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, sobre mercado de trabalho, era o tema, ou empregabilidade, né?
E a gente tem acompanhado bastante o crescimento da oferta de vagas nos concursos públicos e o tanto que isso movimenta de interesse das pessoas, a ponto de haver milhares e milhares de inscritos para pouco menos do que milhares de vagas, né? A estabilidade ainda atrai, a oportunidade de trabalhar no serviço público também atrai, mas o que se exigirá deste novo servidor público são esses parâmetros aqui, e não imaginar que se vai prestar um concurso público para atuar como se atuava 30 ou 40 anos atrás, largando o paletó na cadeira e... Você tem toda a razão. Eu imagino que esta amplitude exija do administrador público novo, principalmente a criatividade, a flexibilidade e um poder de negociação maior. Para a gente citar um exemplo prático, para que se possa ter uma compreensão melhor do que eu estou tentando dizer, é o seguinte: antigamente, por exemplo, na construção de um hospital, você designava ou determinava que uma determinada área do governo, portanto servidores públicos, construísse um hospital. Hoje você vai continuar determinando que ele faça hospital, mas ele tem que saber as relações dessa construção com o meio ambiente, como que esse hospital vai ser mantido, não só construí-lo, mas como se será a manutenção. Quer dizer, o projeto de construção do hospital num novo serviço público, ele não se resume a fazer o prédio ou fazer o edifício. Você tem toda uma gama de atividades, para isso que eu falo que tem que ter flexibilidade e criatividade para poder fazer a gestão desse hospital e todo o impacto econômico, social e até de saúde que esse hospital vai gerar naquela comunidade. Portanto, a gente está vendo uma mudança de um perfil. Quer dizer, não basta mais somente construir, mas como manter, quais são os impactos, quais são as externalidades que aquele hospital vai gerar na comunidade ou naquela sociedade, por exemplo. Bom, nós estamos conversando com o professor Rubens Araújo de Oliveira dentro desse programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, e hoje o tema é o novo perfil do administrador público. E eu quero começar agora uma conversa com o professor Rubens exatamente sobre a ENA Brasil, que foi instituída em 2009, aqui no âmbito do estado de Santa Catarina. Se eu não estou enganado, é a primeira escola que foi instituída nessa parceria com a ENA francesa e que pioneiramente está trazendo para cá a oportunidade de formação continuada, capacitação, especialização dos agentes públicos a partir desses novos paradigmas. É isso, Rubens? É verdade. O governo de Santa Catarina, portanto, o serviço público de Santa Catarina, busca na Europa uma experiência francesa de capacitação e treinamento de servidores públicos, que remonta já a quase 50 anos, formada ou construída no pós-guerra pela França, portanto, pelo general Charles de Gaulle, então presidente francês, para a reconstrução do Estado francês. Essa escola, então, ela forma toda a elite burocrática francesa e, com o advento da União Europeia, mais recentemente, ela se traslada de Paris a Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu, e se transforma naquilo que os franceses chamam de l'École de Gouvernance Européenne, que é a escola de governança europeia, responsável, portanto, por toda a capacitação, treinamento e atualização dos servidores públicos europeus. Santa Catarina, o governo do estado, forma uma parceria de cooperação internacional com a França e a gente traz, então, para Santa Catarina uma escola de governo pública, uma fundação pública de direito público, com a missão de capacitar e treinar funcionários de Santa Catarina, mas também aberta a funcionários federais, municipais, de organizações de terceiro setor, fruto da parceria que nós temos com a escola francesa. E nesse perfil da ENA Brasil, está definido, está delineado, estão delineados esses fatores que a gente viu da modernização do Estado, ou da reforma do Estado, ou o novo perfil do administrador. O que a gente pode acentuar de relevante na estrutura que a ENA oferece, nos tipos de cursos, nas possibilidades de formação? Quer dizer, ela está construindo um novo administrador, um novo gestor público?
Nós temos um curso principal de 20 meses, que é um curso em tempo integral, em que esse curso foi adaptado e aprovado pela escola francesa, inclusive com a participação de professores europeus. E nós temos uma série de cursos de curta duração, portanto de educação continuada, que gravitam em torno desse curso principal. Como eu disse a você, Áureo, nós temos aqui funcionários públicos federais, de algumas organizações federais, obviamente do governo do Estado de Santa Catarina e de algumas prefeituras. A diferença fundamental dessa escola de governo para as escolas tradicionais é que a metodologia, quer dizer, o processo de ensino-aprendizagem que nós estamos utilizando é o processo europeu. Também criticado por alguns, não é? Que forma uma burocracia mais eficiente, segue um pouquinho conservadora, mas que consegue retornar à sociedade produtos de maneira eficaz e eficiente. Você pode criticar o serviço público europeu de uma maneira geral, mas não me diga que eles não são eficientes. Quer dizer, um hospital na Europa, a segurança, o serviço de transporte. Nós temos o contraponto disso, Áureo, é a administração pública americana, onde você tem uma visão mais voltada para o mercado. Imagine você que os prefeitos continuam sendo eleitos na América, mas o administrador público da cidade, o que eles chamam de city manager, é contratado no mercado. E já há uma disputa de você contratar o administrador de Boston para Los Angeles, de Los Angeles para Nova York. Cria-se um mercado de novos servidores públicos. Na Europa isso não é assim, e no Brasil isso não é assim por uma série de razões. No nosso caso, porque nós ainda temos uma estrutura, um arcabouço jurídico conservador, em que as coisas do Estado ainda são muito amarradas, né? Antigamente se dizia que o servidor público só pode fazer aquilo que está previsto na lei, escrito na lei, né? Hoje a gente já consegue avançar um pouquinho. Portanto, a escola, respondendo diretamente a sua pergunta, ela tem como objetivo passar aos administradores brasileiros em geral essa visão europeia do novo serviço público. Muito bem. Vamos chegar agora à etapa desta teleconferência que permite e estimula sempre a participação dos alunos dos programas presenciais, à distância, do próprio Programa Nacional de Administração Pública, que interagem com a gente para trazer perguntas e questões aos nossos convidados. A primeira delas, professor Rubens, é da Maria Anete Silva Lopes, de Belo Horizonte. Obrigado, Maria Anete, por estar participando. A pergunta dela tem a ver com comportamento ético e com aquilo a que ela se refere aqui no caso, de que é algo já consolidado no Brasil, que é a tradicional lei de Gerson, em que se leva vantagem em tudo e que, sobretudo isso no âmbito da administração pública, né, dos serviços públicos, tem sempre sido alvo de muitos questionamentos, críticas, enfim. Ela pergunta, né, é possível acreditar que isso que ela se refere aqui, esse impulso, né, natural de se agir dessa maneira, possa recrudescer e, de concreto, tem sido feito alguma coisa que mostre bons resultados no sentido de eliminar esse problema ético, eu diria até moral, no serviço público? Esse é um problema, eu diria, eterno em todas as administrações públicas, em qualquer lugar do mundo. É o sujeito se prevalecer da função pública em prol de serviços a si ou a seus familiares ou a seus conhecidos, a empresas, aos outros interesses que não os interesses do bem-estar público, né? Quer dizer, qual é a função do servidor público? A função do servidor público é gerar bem-estar, qualidade de vida para a população. Esse é o objetivo de qualquer governo. Eu entendo que, nesse caso, esse processo passa, em primeiro lugar, pela educação. Quer dizer, você tem que ter um sistema educacional forte que permita que as pessoas que passem pelo sistema saiam com uma escala de valores diferenciada do que tradicionalmente nós temos, né? Mas eu vislumbro com muito otimismo. Eu vejo hoje no Brasil, para nós ficarmos no exemplo brasileiro,
promotores públicos novos, juízes, mesmo pessoas do executivo que sim possuem uma atitude ética, moral e que não se deixam mais levar por esses conceitos arraigados, antiquados, que tradicionalmente o serviço público leva como pecha. Portanto, eu vejo assim que há algumas mudanças. A própria mudança na legislação que permite uma maior transparência dos negócios públicos. Hoje você tem as contas de governos em todos os sites, você tem a publicação de todos os atos públicos. Isso só foi possível, obviamente, com a democracia, né? Uma sociedade democrática. Mas eu acho que quanto maior a transparência e quanto mais nós avançarmos nesse exercício de cidadania, a gente vai conseguir mudar esse cenário a que ela se refere. Ok, a pergunta agora é do Fernando Horst Hanmel, de Joinville, aqui, que diz respeito ao papel que entidades, como ele se refere aqui, o Conselho Regional, o Federal da Administração, enfim, que além de fiscalizar o papel do administrador público, também teriam que ter uma preocupação, segundo ele, com a reciclagem, com a profissionalização desse novo administrador público. Não teria que existir, segundo o Fernando, uma maior dedicação por parte das universidades para que cursos de graduação e de pós-graduação voltados a técnicos da área, e eu incluo aí a ENA também, para que num período mais curto esse novo administrador tenha conseguido incorporar esses conceitos de gestão? Eu acho que sim, mas eu gostaria de esclarecer ao Fernando que aos conselhos de classe profissional cabe a fiscalização da profissão. Obviamente que a grande maioria desses conselhos e associações de classe expandiu as suas atividades e muitos deles, como no nosso caso o Conselho Federal da Administração e os CRAs, os Conselhos Regionais de Administração, oferecem cursos, inclusive alguns na área de pós-graduação, na área de captação e treinamento. Mas, no meu entendimento, essa função de capacitação e treinamento tem que ser destinada àqueles que fazem isso de ofício. Às universidades, às escolas de governo, aos institutos de pesquisa. Portanto, eu entendo que a atividade dos conselhos federais, e eles têm sido muito eficientes nisso, na fiscalização das profissões, deva ser a atenção, né? Quer dizer, a atenção dessas entidades é para a fiscalização da profissão. Você não permitir que um dentista não seja dentista, né? E controlar, eles têm feito um trabalho no Brasil com o Ministério da Educação, eles têm feito um controle da qualidade desse profissional, né? Então você vê alguns conselhos como a OAB, que já tem provas da ordem, a medicina, a maioria dos conselhos está querendo institucionalizar provas. Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, você também, ao se formar, presta uma prova ao conselho para ter o direito de exercer o ofício. Portanto, eu vejo isso como não vejo nada de ruim, não. Mas a gente tinha que separar a fiscalização da profissão e a formação do profissional. A Bruna, do curso presencial, pergunta o que a administração pública tem feito para que todos, e ela fala, todos os cargos preponderantes das instituições sejam ocupados por funcionários de carreira, se referindo ao percentual, evidentemente, de cargos de chefia, de cargos em comissão, ou de cargos de confiança, que ainda existem, persistem, né, continuam nas diferentes esferas do Estado, né, dos governos. Essa é uma discussão no Brasil muito extensa. Para se ter uma ideia, Áureo, houve agora, 2 meses atrás, a mudança de governo no Reino Unido, na Inglaterra, onde sai um partido que estava há 10 anos no governo, entra uma nova conformação política, completamente diferente da que estava, e mudam-se no governo 290 pessoas, em toda a estrutura da Inglaterra. Eu quero que qualquer prefeitura pequenininha, quando muda o prefeito no Brasil, muda mais cargos e funções do que essa. No Brasil, a gente tem, Santa Catarina, a gente deve ter em torno de 1.600 cargos comissionados para um contingente de 70 mil funcionários efetivos. Os cargos comissionados, obviamente medidos numa proporção justificável, eles são importantes para a administração pública.
Porque além de oxigenar uma visão da sociedade para o funcionário que está exercendo, os comissionados têm a função de tentar fazer com que a burocracia implante aquilo que a sociedade aprovou elegendo o governo. Aí é própria da dinâmica da democracia. Própria da dinâmica. Obviamente que o exagero de cargos comissionados a gente condena, mas assim, não vamos imaginar que o cargo comissionado seja ruim. O princípio dele é um princípio saudável. O que é ruim, Áurea, é que você nomeia normalmente para esses cargos pessoas que não têm as aptidões para exercê-los. Então, o cidadão perdeu a eleição, como é do mesmo partido, vai exercer um cargo sem ter nunca nenhuma experiência naquele cargo que vai exercer. No caso da ENA, nós estamos com uma proposta de projeto de lei para Santa Catarina, para que a gente possa gradativamente ir preenchendo esses cargos comissionados com alunos oriundos dos nossos cursos. E há um programa, eu acho que é bastante interessante, que está sendo discutido no governo do Estado, de capacitação e certificação de comissionado. O governador do Estado pode nomear quem ele quiser, sempre quando ele passe 10, 15 dias na escola aprendendo a estrutura do Estado, a responsabilidade fiscal, o que é o serviço público, etc. Não é a solução, mas já são avanços que eu considero particularmente muito interessantes. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Torres Martins, que é servidor público, também aluno no Polo de Laguna, e ele se refere aos servidores recém-admitidos, que até pela condição de recém-contratados têm vontade de fazer, de melhorar o serviço e tal, mas segundo ele esbarram, às vezes na falta de estrutura do Estado, ou mesmo de apoio das chefias imediatas, enfim. Quais medidas concretas empregadas pelas instituições públicas catarinenses podem ser citadas como fomentadoras de um servidor eficiente e eficaz? Pela legislação brasileira, e Santa Catarina está nesse contexto, todo novo servidor público passa, nos 3 anos que assume, que é empossado na sua função, por aquilo que nós chamamos de estágio probatório. Quer dizer, em 3 anos ele é avaliado naquelas suas funções. Normalmente, esses são os 3 primeiros anos em que o funcionário público melhor trabalha, porque ele trabalha sob a pressão do estágio probatório, por um lado, e por outro lado ele trabalha também com um certo receio das suas chefias. E isso é o que ele falou, uma grande verdade, quer dizer, você entra com essa visão do que nós falamos há pouco, do novo serviço público, e esbarra nessa burocracia tradicional, arcaica, velha, que não permite que mudanças ocorram. Eu quero crer que esses servidores estão com os dias contados. Na medida em que a oxigenação ocorra, mais e mais servidores, como o nosso ilustre perguntador, o Eduardo, farão parte do serviço público e poderão promover as mudanças que a sociedade exige. Uma outra pergunta aqui se refere também ao papel que modelos de planejamento e tal teriam no desenho que o Estado traça para um período determinado, enfim. Porque ainda tem tanta instituição pública sem metas a cumprir, sem caminho desenhado a ser alcançado, planejamento estratégico, tático, operacional. O administrador público, nesse novo perfil, tem um papel relevante em trazer essas metodologias, essas ferramentas para dentro do Estado? Sem dúvida, quer dizer, esse novo serviço, ele promove uma mudança interessante. Você tem aqueles que formulam as políticas de governo, os políticos que são eleitos, e tem aqueles que vão operacionalizar e colocar e implementar essas políticas, que é o servidor público. Né? Quer dizer, a sociedade elege um governo que vai implementar políticas e quem vai operacionalizar é o servidor público. Portanto, sem nenhuma dúvida, esse perfil do novo servidor é o que está acontecendo nesse momento. Obviamente que existe uma distância enorme entre o desejável e o ideal, mas eu entendo que, sem sombra de dúvida, cada vez mais os governos têm que planejar, têm que buscar eficiência, buscar resultados, tal qual uma empresa do setor privado. No nosso caso, o resultado é, de novo, o bem-estar
da sociedade e a qualidade dos serviços prestados à cidadania. Agora tem uma pergunta do Alfeu, que é aluno do PENAP, Programa Nacional de Administração Pública, e é do Polo de Chapecó. E ele fala na questão da administração baseando-se em indicadores. Isso é algo recente para a gestão do Estado também? Isso é muito recente na administração pública, né? Porque normalmente o que acontece, né? Fazendo até um paralelo com a pergunta anterior, o cidadão que é eleito, quer dizer, um novo governo que assume, tudo que foi feito, se ele é de outro partido, então, tudo que foi feito no partido, no governo passado está errado. Então, a descontinuidade da função pública, ou do serviço público, no caso brasileiro, realmente é uma desgraça que atemoriza a todos nós, e quem perde, sem sombra de dúvida, é a sociedade. No caso dos indicadores, já há alguns lampejos bastante interessantes. Sem entrar em nenhuma política partidária, alguns estados do Brasil, como por exemplo o estado de Minas Gerais, já exerce a administração pública através de metas, através de objetivos, portanto as metas traduzidas em indicadores. Muito bem, bom, nós estamos nos aproximando aqui do final desta teleconferência, que hoje está conversando com o professor Rubens Araújo de Oliveira sobre o novo perfil do administrador público. Nós temos várias questões que de uma forma ou de outra acabaram respondidas. Aqui eu só quero referir a participação do Renato Ferreira, lá de Joinville, que está falando sobre essa mesma questão que foi objeto de outra pergunta, né, que é de garantir que aquele servidor qualificado de carreira possa ascender à condição de algumas funções que hoje são restritas, digamos assim, aos cargos em comissão, enfim, né? Não, aquelas vagas, como ele diz, não obrigatoriedade de concurso público, são as vagas, né, os cargos de confiança. A Marilza Cardoso, aqui da Bahia também, como o novo gestor pode formar um quadro de funcionários eficientes, qualificados, com perfil adequado para cada área de atuação, sobretudo com a formação, com a capacitação, com a educação, o professor Rubens já tinha nos colocado aqui. A Claudiana Vergats, que é do Rio Grande do Sul, né? Não deveríamos pensar antes nos requisitos mínimos para o cargo, como uma formação acadêmica, a dificuldade de administrar, né, um município, enfim. Isso é uma questão que as universidades têm feito, professor Rubens, que as escolas têm buscado qualificar essas pessoas para formá-las também para a atuação no serviço público? Nós estamos vivendo um período de transição, quer dizer, as universidades e as escolas de administração pública, de maneira geral, com as exceções de sempre, ainda formam servidores para aquele serviço tradicional. Portanto, essa é uma crítica que se faz à academia, né? Quer dizer, que os cursos de administração pública, que no caso brasileiro são muito recentes, os cursos de administração pública, o mais antigo é o da Fundação Getúlio Vargas. No caso de Santa Catarina, há pouquíssimos cursos de administração pública. A gente tem que rever um pouquinho o currículo desses cursos e aproximá-los mais dessa nova sociedade que exige uma administração mais moderna. Muito bem, eu agradecer também ao Guilherme, que mandou a contribuição aqui, o Eduardo, eu já tinha referido, a Gabriela de Araranguá também, todos com temas relativos às questões que já foram de alguma forma abordadas aqui pelo professor Rubens. E nós temos ainda um tempinho até o final, mais 2 minutinhos, professor, e eu sempre faço questão de pedir aos nossos convidados que se dirijam neste encerramento aos alunos que nos acompanham. O senhor, com toda essa experiência, tanto do setor privado, digamos assim, na atividade produtiva, empresarial, executiva, quanto no setor público, como acadêmico, que é pesquisador, que tipo de orientação se poderia passar a estes alunos que nos acompanham, que estão buscando uma formação, neste caso específico, na área de administração, mas muitos deles já atuando no serviço público, para que eles tenham a seu favor essas condições e características do novo perfil que o administrador público precisa ter? Eu acho, sabe, Auro, queria, ao terminar, também agradecer a oportunidade e a participação. Fiquei, como eu disse ao início, muito honrado com o convite, mas dizer aos que nos assistem, que nos ouvem, que nos veem, que o desenvolvimento das sociedades passa, na minha visão, pela educação. A formação de cada cidadão é que vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais moderna, mais equilibrada, que nós tenhamos orgulho da cidadania brasileira.
Portanto, eu sugiro a todos que se capacitem, que não esperem que as coisas caiam do céu, que corram atrás das suas vocações, sejam elas públicas ou privadas, e que tenham muito sucesso nessa busca pelos seus ideais e pelos seus objetivos. E na minha modesta opinião, isso só se dá através da educação, seja ela formal ou informal. E as coisas não caem do céu como a gente gostaria. Tem que correr atrás e muito. E mais ainda nesse mundo competitivo, nesse mundo em que todos nos exigem tudo a toda hora. Portanto, fica cada vez mais difícil a gente atingir as nossas metas e objetivos. Mas o esforço individual de cada um, com a boa educação e com a perseverança, eu creio que esse é o modelo do sucesso individual de cada um. Muito bem, professor Rubens Araújo de Oliveira, muito obrigado pela sua participação conosco em mais essa teleconferência. E você sabe que a programação completa dos programas aqui do Programa Oficinas de Gestão Oportunidades de Desenvolvimento você encontra no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até o nosso próximo encontro.